E aí, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar uma olhadinha no exercício de ondulatória que caiu na Unifesp 2024. É o vestibular próprio para a medicina. Bom, dá uma olhada nessa questão aí, dá um pause, tenta resolver, leia primeiro, digere a questão e depois vê a resolução. A velocidade do som no ar em metros por segundo pode ser calculado com boa aproximação pela expressão V igual a 330 mais 0,6 vezes θ, em que θ é a temperatura do ar expressa em graus Celsius. Calcule a frequência em Hz de uma onda sonora de comprimento de onda 0,57 metros que se propaga no ar a 20 graus Celsius. B. Considere uma onda estacionária produzida dentro de um tubo de 0,7 metros de comprimento, aberto em uma de suas extremidades e fechado na outra, conforme a figura. Aí tem aqui a figura, né? Calcule a temperatura do ar em graus Celsius no interior deste tubo para que a frequência do som emitido por ele, na situação mostrada na figura, seja de 945 Hz. Calcule a frequência em Hz de uma onda sonora de comprimento de onda 0,57 metros que se propaga no ar a 20 graus Celsius. Você vai ter que tirar dessa questão a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda-f. V é a velocidade, lambda é o comprimento de onda e f é a quantidade de ações que ocorrem em um determinado tempo. Hertz é a medida de frequência. Hertz é segundo elevado a menos 1. E lambda vai ser a distância entre dois pontos consecutivos de uma onda. Pode ser a distância entre duas cristas ou dois vales. Beleza? Eu sei como achar a velocidade, ela foi dada no enunciado. E eu sei quanto vale o comprimento de onda. Se eu quero achar a frequência, eu tenho que fazer apenas um jogo algébrico. Eu coloco velocidade dividido por lambda igual a f. Essa é a saída do exercício. Agora vem conta, apenas isso. F vai ser velocidade. Velocidade foi dada no enunciado. Vale 330 mais 0,6 vezes θ. Quanto vale θ? θ é a temperatura. Portanto, esse θ vale 20 graus Celsius dividido pelo comprimento de onda, que vale 0,57. A frequência vai ser igual a 600 Hz, Hz. Bem tranquilo, bem fácil, só aplicação de fórmula. Nada muito difícil para uma primeira questão. Agora vamos para a segunda parte da questão, né? B. Considere uma onda estacionária produzida dentro de um tubo de 0,7 metros de comprimento, aberto em uma de suas extremidades e fechado na outra, conforme a figura. Então, aqui a gente tem a figura do tubo fechado, né? Uma parte fechada e outra parte aberta. Calcule a temperatura do ar em graus Celsius, então ele quer a temperatura, do interior desse tubo para uma frequência de som emitido por ele na situação mostrada na figura, seja de 945 Hz. Muito bacana esse jogo da questão, né? Você sabe como calcular a velocidade, 330 mais 0,6 θ. θ vale a temperatura. Esse é o cara que a gente quer. E a gente sabe também como calcular a velocidade pela equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda-f. Eu vou achar essa velocidade aqui. Achando essa velocidade, eu insiro nessa parte da equação. Inserindo aqui, eu descubro quanto vale a temperatura. Entendeu? Eu preciso, é um passo a passo. O primeiro passo se baseia em achar a velocidade por essa fórmula e o segundo passo em colocar essa velocidade aqui dentro e achar a temperatura. Muito bem. Eu preciso achar a velocidade, então eu tenho V, eu tenho lambda e eu tenho F. Eu sei quanto vale F. Eu sei quanto vale V? Ainda não. Então eu preciso descobrir quanto vale lambda. Se eu tenho essa imagem aqui,
eu consigo facilmente descobrir. Como? Sabendo que em tubos fechados, a primeira parte, ou seja, esse ventre aqui, vale 1 sobre 4 lambda, eu consigo fazer uma relação. Como assim? Eu sei que o comprimento total desse tubo vale 0,7. E eu vou achar o resto dos lambdas. Eu vou contar desse ponto até esse, que forma uma onda completa. Olha só, tem uma crista, bacana. Dessa crista, a gente desce para o ponto médio, bacana. E do ponto médio, nós vamos para o vale, tranquilo. E do vale, vamos para o outro ponto médio, ou seja, essa distância aqui é 1 lambda. E essa aqui? Começa no ponto médio, vai para a crista e para no ponto médio. Poxa, se eu tiver um pouco de imaginação, eu consigo construir o final da onda aqui. Então eu entenderia que essa aqui seria mais um comprimento de onda. Como não existe essa parte, aqui vale meio comprimento de onda. Vale lambda sobre 2. Ou seja, eu sei que lambda sobre 2 mais lambda sobre 4 vale 0,7 metros. Essa é a forma de eu descobrir o comprimento de onda. Essa conta vai me falar que o comprimento de onda vale 0,4 metros. Opa, que bacana! Eu coloco aqui dentro, eu acho a velocidade. E eu mato o exercício, ganho o ponto e passo na faculdade. Olha só que coisa legal. Então eu sei que a velocidade vai ser igual a 0,4, que é o comprimento de onda, né? Vezes a frequência. A frequência vale 945. Isso me dá que a velocidade vale 378 metros por segundo. Tranquilo, tranquilo. Agora eu vou colocar, já coloquei em parte a primeira parte do plano, né? Já coloquei em ação a primeira parte do plano. Agora a gente vai continuar na segunda parte do plano. A segunda parte do plano constitui em igualar essas velocidades, né? Inserir essa velocidade aqui dentro e descobrir a temperatura. Ou seja, fica V igual a 330 mais 0,6 vezes θ, que é a temperatura. V vai valer 378 menos 330 igual a θ vezes 0,6. θ, que é a temperatura, vale 378 menos 330 dividido por 0,6. θ valerá, portanto, 80 graus Celsius. Ou seja, eu sei que a temperatura dentro desse tubo sonoro, vale 80 graus Celsius. Tranquilo, muito tranquilo. Só aplicar, achar o comprimento de onda e colocar uma equação na outra. E aí, gostou da resolução? Bom, nesse exercício você precisaria dominar, ou pelo menos lembrar algumas coisas importantes. Quais? Da ondulatória, que você precisa ir para a prova sabendo a equação fundamental, V igual a lambda F, e saber o que significa cada um. Frequência é o número de eventos sobre um determinado tempo. Lambda vale a distância, né, o comprimento de onda, vale a distância entre alguns pontos da onda. Qualquer ponto? Não. São pontos especiais. A crista, da crista até outra crista. Ou do vale até outro vale. Ou do ponto médio até esse ponto médio aqui? Não, até esse ponto médio aqui. Beleza? Tudo isso vai valer um comprimento de onda. E quando você multiplica os dois, você acha a velocidade. Outra coisa que você teria que lembrar era sobre ondas estacionárias em tubos abertos e tubos fechados. Quando nós tratamos de uma onda estacionária em um tubo aberto,
a onda vai bater num ponto e vai descer. E a outra também vai fazer a mesma coisa, vai bater no ponto e vai descer. Esse aqui é o nó, é uma região de interferência destrutiva. As ondas se cancelam aqui e surge um ponto que não tem força. Essa abertura vale metade do comprimento de onda. E essa abertura vale metade do comprimento de onda. E em tubos fechados? Bom, em tubos fechados, você vai notar uma coisa interessante. Onde está fechado, onde tem uma parte que cancela, né, impede a passagem do som, vai formar um nó natural. Aqui eu tenho dois nós. E eu vou contar um quarto de comprimento de onda. Então, lambda sobre 4. E aqui vale lambda sobre 4. Você vai dividir os ventres e vai achar muito tranquilamente que essa distância L aqui vai valer L igual a, aqui vale um quarto, aqui vale um quarto, aqui vale um quarto. Portanto, 3 sobre 4 lambda. Fazendo a conta, né? Aqui você encontra que o lambda vai valer 4L sobre 3. É sempre assim. Quando for um tubo fechado, cada meio ventre desse aqui, né? Cada ventre desse aqui, cada metade desse ventre vale um quarto do comprimento de onda. Cada meio ventre aqui, ó, cada metadinha aqui vale um quarto do comprimento de onda. Você tendo L, você iguala o L à quantidade X aqui, ó. Essa aqui é a quantidade X. E descobre o comprimento de onda e mata a questão. A maioria das pessoas morrem nessa parte aqui, não sabem como resolver essa parte e perdem o exercício que vem um pouquinho mais difícil quando trata de tubos sonoros, de ondas estacionárias também. Beleza? Valeu? Obrigado aí, compartilha com seus colegas que querem passar no vestibular e querem aprender um pouco mais de física, matemática e química. E eu te espero no próximo vídeo. Falou!